Hoje vamos explorar a história bíblica de Vashti, a rainha persa que desafiou o rei, conforme narrado no livro de Ester. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse. Vashti é uma personagem importante do Antigo Testamento, sendo a primeira esposa do rei persa Assuero. Seu relato pode ser encontrado no livro de Ester. Segundo a narrativa, no terceiro ano do reinado de Assuero, ele ofereceu um grande banquete em Susã para seus príncipes, nobres e servos. Enquanto isso, a rainha Vashti organizou um banquete separado para as mulheres. De acordo com o relato bíblico, encontramos um rei ambicioso que buscava impressionar seus súditos com sua ostentação e poder. O texto nos conta que, no terceiro ano de seu reinado, ele ofereceu um banquete para todos os seus príncipes, servos e demais nobres de todo o império, a fim de exibir suas riquezas e a grandiosidade de seu reino. Esse banquete durou muitos dias, precisamente 180 dias. E quando acabou, o rei realizou outro banquete, dessa vez para todo o povo da fortaleza de Susã, que durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real, desde os mais importantes até os mais simples. O texto descreve detalhes da decoração e do luxo presente no banquete do rei. As tapeçarias eram feitas de pano branco, verde e azul celeste, e pendiam em cordões de linho fino e púrpura, presas por argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata, dispostos sobre um pavimento de mármore vermelho, azul, branco e preto. Os copos usados eram de ouro e diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, distribuído generosamente pelo rei. O consumo de bebida era livre, sem constrangimento, conforme ordenado pelo próprio rei a todos os seus oficiais. No 7º dia do banquete, o rei, extremamente embriagado, determinou que seus camareiros trouxessem a rainha Vashti para exibir sua beleza aos convidados. Ostentando a coroa real, Vashti havia organizado seu próprio banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero, mas o rei desejava mostrar seu poder e riqueza através de sua esposa. Quando o coração do rei Assuero estava alegre do vinho, ele ordenou que seus 7 camareiros, que serviam em sua presença, trouxessem a rainha Vashti à sua presença com a coroa real, para que pudesse exibir sua beleza aos povos e príncipes, pois ela era muito bonita. No entanto, a rainha Vashti recusou o pedido, conforme transmitido pelos camareiros ao rei. Isso deixou o rei furioso, e sua ira se acendeu. Nesse momento, o rei Assuero consultou seus conselheiros sobre como Vashti deveria ser punida por sua desobediência. Assuero, o rei, buscou conselho dos sábios sobre como lidar com a rainha Vashti, que havia desobedecido suas ordens e humilhado publicamente. Memucan, um dos sábios, argumentou que Vashti não havia prejudicado apenas o rei, mas também todos os maridos da Pérsia, cujas esposas poderiam ser encorajadas a seguir o exemplo de Vashti e desobedecer seus maridos. Assim, Memucan sugeriu que Assuero dispensasse Vashti e procurasse uma nova rainha. Assuero concordou com o conselho de Memucan e enviou cartas a todas as províncias, instruindo os homens a dominarem em suas casas. Ele também buscou a opinião dos sábios que entendiam dos tempos, que eram especialistas em assuntos de lei e justiça, sobre como lidar com a situação. Entre os mais próximos do rei Assuero estavam Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucan, bem como os 7 príncipes dos persas e medos que tinham acesso direto ao rei e ocupavam posições importantes no reino. De acordo com a lei, a rainha Vashti deveria ser punida por não ter obedecido ao mandado do rei, transmitido pelos camareiros. Memucan, na presença do rei e dos príncipes, argumentou que o erro de Vashti não foi apenas contra o rei, mas também contra todos os príncipes e povos das províncias de Assuero. Ele explicou que a notícia do comportamento da rainha se espalharia rapidamente e seria vista com desprezo pelas mulheres, o que poderia influenciar outras esposas a desobedecerem seus maridos. Memucan previu que os maridos, ao ouvirem sobre a recusa de Vashti em atender ao chamado do rei, poderiam se sentir desrespeitados e indignados. Da mesma forma, as senhoras da Pérsia e Média, ao saberem do comportamento da rainha, contariam a história a todos os príncipes do rei, o que resultaria em muito desprezo e descontentamento.
O rei Assuero decidiu emitir um edito real que se tornaria parte das leis dos persas e dos medos. De acordo com o edito, Vashti não seria mais permitida entrar na presença do rei, e o reino dela seria entregue a outra mulher que fosse considerada melhor do que ela. O mandado do rei seria ouvido em todo o reino, que era vasto, e todas as mulheres, desde as maiores até as menores, honrariam seus maridos como resultado. As palavras de Memucã e dos príncipes foram bem recebidas pelo rei, que concordou com a sugestão de emitir o edito. A decisão foi tomada para evitar que outros maridos fossem desrespeitados por suas esposas e para manter a ordem e a estabilidade no reino. Cartas foram enviadas a todas as províncias do rei para que cada homem fosse senhor em sua casa e falasse conforme a língua do seu povo. Foi então que Esther entrou na história, sendo escolhida por Assuero como sua nova rainha em substituição a Vashti. A partir daí, Vashti não é mais mencionada no relato bíblico. Não se sabe ao certo os motivos da recusa de Vashti, mas imagina-se que a exposição pretendida pelo rei poderia desonrar a rainha, tratando-a como um objeto de exposição pública em vez de como uma pessoa. Além disso, a festa seria frequentada por bêbados cujo comportamento não era controlado. Embora não esteja escrito claramente na Bíblia, é sugerido que o rei teria ordenado que Vashti aparecesse nua, vestida apenas com uma coroa. A recusa de Vashti pode ser entendida como uma forma de proteger sua dignidade e evitar uma situação vexatória que lhe poderia ser imposta pelo poderoso marido. E assim termina a história de Vashti, a bela rainha que desafiou o rei. A história da rainha Vashti nos ensina muitas lições importantes. Ela é um exemplo de coragem e determinação, uma mulher que se recusou a ser objeto de exposição pública e afrontou um rei poderoso em defesa de seus valores pessoais. A negativa de Vashti em comparecer à festa do rei pode ser vista como um ato de resistência contra a opressão masculina, que tentava transformá-la em um objeto sexual para ser exibido diante dos convidados bêbados. Embora a história de Vashti não tenha um final feliz, sua atitude inspirou muitas mulheres a rejeitar a opressão e a lutar por seus direitos e dignidade. Vashti nos lembra que devemos sempre ter coragem para defender nossos valores e não nos submetermos a situações que vão contra nossa integridade pessoal.